Eu sou médica ginecologista obstetra. Estou aqui a convite da SGGO para conversar um pouquinho com a doutora Alexandre sobre o manejo da depressão na gravidez e no puerpério. Queria primeiramente agradecer a SGGO, a MG, o SEREM e também a Associação de Psiquiatria, né, a APG, por apoiarem aqui esse evento. Vamos conversar um pouquinho sobre o assunto, depois a gente entra aí um pouquinho com a parte obstétrica e vamos abrir depois para as perguntas. Aqui comigo tá a doutora Alexandre Peleja. Doutora Alexandre é médico pela Universidade Federal de Goiás, é psiquiatra pela Pax Instituto, é mestrando em demências pela Universidade Federal de Goiás e é coordenador da residência médica de psiquiatria da Unievangélica. Doutora Alexandre, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Sara. E fica à vontade. Vamos lá. E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Vamos começar. Sara, se você quiser me interromper a qualquer momento, tá à vontade, tá? Bom, eu peguei esse artigo pra gente fazer a aula. Ele é de 2023, tá? Achei bom, gostei dele bastante. E qual que é o objetivo? A gente comentar o manejo das medicações psiquiátricas durante a gravidez. Então, bom, a gravidez, o parto, o puerpério, acontecem várias transformações na vida da mulher, né? E com a mente vai junto. Peraí, rapidinho, gente. Maurício, deixa eu só... Eu consigo tirar esse aqui, ó. Consegue? Deixa eu clicar nesse xizinho aí, sabe? Beleza. Bom, qual que são os fatores que aumentam o risco de transtornos mentais? As alterações hormonais da gravidez e o estresse vivido por elas no meio disso tudo. Para escolher o tratamento farmacológico... Peraí, gente, eu só arrumar aqui. Escolher o tratamento farmacológico, ele geralmente ele não é muito fácil. Porque as medicações fazem mal. As medicações que a gente usa para tratar a depressão, a ansiedade, faz bem para a mãe, mas pode fazer mal para o neném, né? E como até a doutora Sara estava falando aqui, a gente não faz estudos em grávidas para ver como que vai acontecer, o que vai acontecer com o feto. Então todos os nossos dados, eles são baseados no que vai acontecendo, né? Assim, Retroativo. Retroativo, exatamente. Depois que já nasceu e tal. Então não tem estudos ativos mostrando essa medicação é segura, essa não é segura. Então, basicamente, assim, é isso. Bom, e vamos para a epidemiologia dos problemas psiquiátricos na gravidez. Os transtornos mentais após o parto, eles podem ser um episódio único, no começo de uma nova doença, ou exacerbação do transtorno que a paciente já tivesse antes. As pacientes, depois de tomar conhecimento da gravidez, geralmente elas param de tomar a medicação de forma abrupta, que pode ser um problema para a gente. Então elas não consultam, não falam nada pro médico, que é totalmente compreensível, né? Você falando, vou tomar essa medicação que vai fazer mal pro meu neném e vou parar. Só que qual que é o problema de parar a medicação? Voltar a ter o transtorno e às vezes, assim, são transtornos graves, com ideação suicida, ideação homicida. Então tem que ter acompanhamento. Pela Organização Mundial de Saúde, sofrem de transtornos mentais, principalmente depressão, 10% das gestantes e 13% das puérperas, né, do pós-parto. E nos países em desenvolvimento, 15% das grávidas e 19% do pós-parto. É importante a gente separar, gente, o blues pós-parto da depressão, tá? Estima-se que de 40% a 85% das mulheres tenham o blues e pelo que ele é caracterizado? Irritabilidade, labilidade, choro, inquietação, distúrbio do sono, problema da concentração. Lembra muito depressão. Se a gente pegar os 9 critérios da depressão lá, vocês veem que bate muito. Só que a paciente ela não pode bater o critério para depressão, senão ela tem depressão, não é o blues. O blues geralmente ele se resolve sozinho e passa. Bom, os sintomas, foi o que eu falei, eles não permitem o diagnóstico de depressão fechado e se resolve. Bom, pela OMS, em 2030 a depressão será a segunda causa principal de incapacidade. Ela é uma das complicações mais comuns da gravidez e geralmente o risco de desenvolver a doença ela cai principalmente no segundo e no terceiro trimestre da gravidez. A prevalência da depressão pós-parto pura, né, só a depressão é de 13 a 19% e a incidência de psicose perinatal de 0,1 a 0,25 na população em geral. Psicose perinatal, gente, psicose quando o paciente ou ele tem alucinação, ou seja, ele fica ouvindo vozes, ou quando ele tem delírio, tem crenças irremovíveis. Psicose é isso.
A incidência da psicose puerperal, 12% em mulheres que anteriormente sofrem de esquizofrenia. Obrigado. E de 70% a 80% em mulheres diagnosticadas com transtorno esquizoafetivo ou bipolar antes da gravidez. Se a paciente apresentar psicose durante um parto anterior, o risco dela ter de novo é de 50% a 90%. É bom a gente já ter o histórico da paciente, que a gente sabe o risco dela ter o quadro novamente, né? E na etiologia, né? Na psiquiatria a gente não costuma achar muita causa das coisas, mas sempre tem a tentativa. Então, o que é que o povo tenta? Transtornos mentais no período perinatal. Eles são de etiologia multicausal, multifatorial, então não é nada uma única causa. As alterações fisiológicas que ocorrem no corpo da mãe são consideradas uma das causas em mulheres geneticamente suscetíveis. Então, assim, a paciente ela já tem uma chance de ter depressão, já tem uma chance de ter transtorno bipolar, geneticamente, né, herdado dos pais. E aí vem todo o estresse da gravidez, do parto, dos medos, das ansiedades, do sono ruim e acaba desencadeando o quadro. Isso inclui principalmente alterações no sistema endócrino e autoimune. Psiquiatria e endócrino, eles andam casados, são primas e irmãs, então a gente observa muito. Exames laboratoriais de acompanhamento têm que ser realizados para tiroidite autoimune. De medicamentos usados por mulheres grávidas, incluindo o glicocorticoide simpático mimético, que é a adrenalina, noridobuta, tem que ser avaliado. Então, aqui eles estão falando de medicações gerais, tá? Tudo que pode acontecer para contribuir com o quadro. E as condições associadas à disfunção cerebral podem ter impacto ou do acidente vascular cerebral no curso de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, ou de processos neoplásicos. Então, assim, esse é um apanhadão geral de fatores não psiquiátricos puros que podem causar a depressão numa paciente que está gestante. Os fatores de risco de depressão perinatal, então antes, durante e após o parto. Fatores socioeconômicos, falta de apoio social ou do parceiro, relações conjugais precárias, maternidade solteira, que eles listam vários itens, tá? Experiência de vida negativa, falta de trabalho e situação financeira ruim, falta de experiência em cuidados infantis, então não saber cuidar do filho, né? Ter mais de 3 filhos e idade da mãe muito novinha, abaixo de 20 anos. Fatores relacionados à gravidez com papel potencial na depressão perinatal. A gravidez indesejada, a gravidez de alto risco, experiências traumáticas em gestações anteriores, tipo aborto, doenças, defeitos genéticos, parto difícil ou traumático, nascimentos múltiplos, distúrbios do sono, privação do sono e outros fatores. Histórico de transtorno mental na mãe ou na família e traços de personalidade na mãe. Maior nível de neuroticismo. Neuroticismo assim, é uma tendência a ser mais preocupado, mais negativo, mais pessimista, baixa autoestima, personalidade ansiosa, preocupada ou instabilidade emocional. Abuso emocional no relacionamento, doenças da criança, cuidados pré-natais precários e experiências de violência na infância, da mãe, né? E qual que são as regras gerais do tratamento durante a gravidez? Primeiro, é uma cooperação multidisciplinar. Então a gente assim tem que pegar o obstetra, tem que pegar o psiquiatra, pegar o psicólogo, juntar todo mundo, o educador físico, para a gente tratar da melhor forma possível. E a melhor forma de tratar, na medida do possível, é não passar remédio. Né? Pelo menos assim, a gente tira os riscos. Então a gente tenta todas as medidas não farmacológicas primeiro, para depois usar as farmacológicas para tratar a depressão. Decisão tem que se botar na balança, né? Benefício para a mãe, prejuízo para o neném. É bom lembrar também, gente, assim, a maternagem, né? Aquele processo que acontece ali depois que o neném nasceu, o vínculo da mãe, para a cabecinha da criança, quando ela for adulta, é fundamental. E geralmente o grosso da maternagem acontece no primeiro ano. Então a gente pega uma paciente e deixa ela deprimida no pós-parto, a gente vai estar fazendo mal para a criança também lá no futuro. Então, assim, tudo isso a gente tem que pesar, explicar para a família, conversar com todo mundo. Então, bom, tem que botar na balança e resultante da farmacoterapia durante a gravidez deve ser tomada conscientemente com a paciente. Então, temos que informar tudo para ela. A gente tem que ser mais atualizado possível, né? Então, buscar as fontes mais atuais. Lembrar que tem que fazer as suplementações, tomar o ácido fólico, tudo que a obstetrícia orienta. E quando decidimos começar o medicamento ou sua descontinuação não for possível, escolhendo a menor dose. Então, assim, não tem jeito. A gente vai ter que usar o remédio, não tem outra opção. Vamos tentar sempre usar a menor dose possível para fazer menos mal. A gente acompanha o tempo todo e tudo. O maior risco teratogênico é no primeiro trimestre da gravidez. E se for possível, é bom a gente suspender o remédio
até o segundo ou terceiro trimestre. Então, se ele perto do parto, é bom a gente suspender, porque eu vou trazer as medicações. Tem muita medicação que causa abstinência da criança, deixa ela mais sedada, então é bom suspender antes do parto. Qualquer medicamento deve ser evitado no primeiro trimestre. O potencial teratogênico máximo é de 17 a 60 dias ou 2 a 9 semanas. Então a paciente ela não pode engravidar no susto, né? Ah, engravidei sem querer, tô tomando os remédios. Eu falo para todas as pacientes, tem que ser programado. O paciente está tratando quadro psiquiátrico crônico, tem que ser programado a gravidez. O efeito negativo das medicações no desenvolvimento intelectual e seu impacto no parto é importante, principalmente no segundo e terceiro trimestre. Então, isso é pensando assim em retardo mental, essas doenças do neurodesenvolvimento. A principal recomendação é usar a menor dose. Frequentemente, o risco de recorrência é maior que o risco do dano fetal e uma dose mais alta pode ser preferida. Então, aquela coisa, a gente tem que tentar estabilizar a paciente o máximo possível, tentando não fazer mal para o feto. Lembrando que se parar o remédio uma vez, ela pode recair, pode ficar muito mais grave. A farmacocinética do medicamento pode ser variável durante a gravidez e a gente tem que prestar atenção em ajustar a dose. Eu vou trazer aqui a lamotrigina, por exemplo. A lamotrigina, o estrogênio aumenta a metabolização hepática dela. Então, no meio da gestação, eles falam nesse artigo aqui que você tem que subir até em 315% a dose. E aí, logo após o parto, você tem que voltar de novo para a dose normal, porque senão faz intoxicação. Você pega o lítio, né? O lítio, como tem essas alterações de volemia durante a gravidez, aí ele sobe, ele desce, você tem que diminuir. Então, sim, tem que acompanhar o tempo todo. Quando os sintomas psiquiátricos são demais, a gente tem que internar a paciente. Não tem o que fazer. Internação psiquiátrica, né? Então tem que vigiar. Já tive pacientes gestantes internados em hospital psiquiátrico, é um drama, porque a paciente está com agitação psicomotora, aí ela vai tentar suicidar, ela começa a quebrar tudo. Aí você tem medo dela fazer um aborto e vira aquele rolo, né? Fazer um parto prematuro. Para alguns medicamentos seletivos, os antidepressivos aqui, né? ISRS, que é o seletivo, os duais, tricíclico e benzo, tem um efeito de abstinência no recém-nascido, então a gente tem que vigiar, tem que suspender logo antes do parto. Se possível, a farmacoterapia deve ser gradualmente descontinuada ou reduzida várias semanas antes. E se não for possível, é recomendado alimentar o recém-nascido com leite materno e fórmula. Pelo que eu entendi desse trecho, já pensando que as medicações vão passar pelo leite, né? Dependendo da medicação. Então, a gente já programar isso. É o seguinte, na escolha da medicação, ela é ditada pela falta de dados relacionados ao risco para o feto, em vez da segurança, né? Foi aquilo que a gente falou no começo. Então, a gente seguia mais pela falta do dano que a gente observa que não causa, do que realmente pela segurança passada. Isso é legal, gente, principalmente para psiquiatra, tá? Eu terminei a residência em 2017. A gente usava essa classificação do FDA de ABCDX, das categorias. E eles descontinuaram ela porque eles falam que assim, a gente pegava uma medicação. Ah, não, esse medicamento é classe B, vamos usar que não tem problema. E aí a gente confiava demais nessas letrinhas aí. E na prática é outra, né? A gente tem que ver, vocês vão ver que cada remédio faz mal de um lado, piora do outro. Então, eles preferiram pegar a medicação, descrever tudo que ela pode causar na gestação e no pós-parto, e aí o médico toma uma decisão conjunta. Mas é óbvio que tem umas medicações que são proibidas, assim. Então, a gente já tenta decorar essas sempre, né? Mas eu gostava muito dessa categorização, facilitava a vida muito. Apesar de que, assim, elas oscilam. Então, por exemplo, você pega medicação, pega o benzo mesmo. Tem bula que fala que é classe D, tem bula que fala que é classe C. Você pega o manual da Febrasgo, não bate muito com a bula. Então, tinha umas divergências dentro deles mesmo. Então, a FDA tirou essa classificação e eles colocaram esse Pregnancy and Lactation Labeling Rule, o PLLR, que agora é o que eles estão usando, que é essa forma de descrever os danos que o medicamento pode fazer na gestação. As decisões terapêuticas podem ser difíceis, porque falta dados, e realmente falta. E, como eu disse, tem a contradição. Então, às vezes, dependendo da fonte, a fonte fala uma coisa diferente. Eu, inclusive, até aviso para o paciente, aqui fala isso, aqui fala aquilo. E assim, o efeito dos medicamentos no longo prazo nos bebês ainda é obscuro, né? A gente não tem muita certeza de nada, mas em muito caso é melhor tratar do que arriscar. Gente, na prática é muito difícil, tá? Você tá lá no consultório e aí chega assim a paciente gestante tomando, sei lá, carbamazepina com as valproico e você já não sabe o que fazer, e você fica com medo de dar ruim e ela achar que a culpa é sua. Então é sempre problema, tá? É sempre problema, mas a gente trata e tem que tratar, porque o que tem de mãe homicida
porque tá psicótica. Eu já vi alguns casos, é perigoso, né? E suicida demais. E assim, o pós-parto já é um caos, né? Ninguém dorme, é aquele rolo. Então, vamos lá. Começar pelos antidepressivos. Os mais comuns que a gente acredita-se que é mais seguro, na prática a gente usa mais, são os seletivos, né? Inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Não tem nenhum que é livre na gravidez, vamos usar sem problema, mas os mais comumente usados é citalopram, escitalopram e sertralina. Então eu boto isso principalmente para residente, é bom que a gente decore assim para ter um norte durante a consulta. Segundo esse artigo que eu trouxe, a paroxetina entre os seletivos é o que a gente mais tem que evitar, por aumentar o risco de efeito cardíaco congênito, né, da problema cardíaco na criança. E não é evidência forte que outros medicamentos nesse grupo aumentam o risco de malformações. Então, a princípio, seria a paroxetina pior dos seletivos, tá? Pra gente evitar. E os para usar mais tranquilos, citalopram e sertralina. Eles não recomendam no primeiro trimestre. Isso vai se repetir o tempo todo, tá? Essa frase aqui. O que pode dar ruim, né? O que pode dar de problema? Doença cardíaca congênita, hipertensão pulmonar persistente, fechamento fibroso do crânio e hérnia do anel umbilical. No entanto, no geral, não foi demonstrado que eles têm efeito nocivo sobre o feto, então é engraçado, né? Porque o próprio artigo ele traz um monte de coisa que pode causar, depois ele fala que não tem muito problema. E isso acontece o tempo todo. Bom, as mães tratadas com seletivo, com os inibidores seletivos, né? Tem um risco aumentado de sangramento durante o parto, eles aumentam o risco de hipertensão induzida pela gravidez ou eclâmpsia, e após o parto, o recém-nascido pode apresentar irritabilidade temporária ou sedação. Por isso que geralmente a gente tenta suspender um pouquinho antes do parto. Entre os seletivos e os duais, esse SRN são os duais, usados no terceiro trimestre podem levar a complicações que resultam em hospitalização prolongada, suporte respiratório ou alimentação por sonda. Então, as complicações que dão. O que pode dar de problema? Toxicidade medicamentosa ou sintomas de abstinência. Eu não vou ler todos aqui, gente, mas assim, insuficiência respiratória, dificuldade de alimentação, tremor, choro, aumento de reflexo, tudo que pode dar de ruim de abstinência da medicação. Por isso, tentar suspendê-la no finalzinho da gravidez. Os tricíclicos é amitriptilina, nortriptilina, clomipramina. Então, a gente tem poucos dados sobre eles. Essa substância é conhecida por atravessar a barreira placentária. E a clomipramina é completamente contraindicada por causa de malformação cardiovascular no feto, né? Então, assim, até agora, o que a gente já tá decorando? Paroxetina e clomipramina são as que a gente evita. Não falaram, o artigo não falou de nenhuma das outras, tá? Ainda mais assim, a gente usa demais a amitriptilina e nortriptilina, eles não trouxeram. Então, resumão, evitar essas duas. Dos estabilizadores de humor. Esse é o grande vilão. Então, assim, até se você pegar a caixa do ácido valproico, tem uma grávida riscada lá, igual do Rocutan. Então, esse é bom a gente decorar, porque o risco de teratogênese bate 10%. Então, tomar cuidado. Ele também, ele é conhecido por causar... Deixa eu viajar aqui, peraí. Autismo, sabe? Ele tem um risco maior para causar autismo, então dá muito problema. Quanto maior a dose, maior o dano ao feto. E... ele causa atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, atraso na fala, na deambulação, nos marcos do desenvolvimento. Já estava escrito aqui. Para TDAH também aumenta o risco, mas o que é consagrado é aumento do risco do autismo. E o uso do ácido valproico durante o estágio posterior da gravidez, né, perto do parto, pode causar irritabilidade, problema no tônus muscular, coagulopatia, hipoglicemia, várias complicações no feto. Bom, você tá lá, recebe uma paciente, ela chega grávida e já tá tomando ácido valproico. O que você vai fazer? Você vai começar a mudar o remédio o mais rápido possível. Vamos tirando o ácido valproico. Você também não pode tirar de uma vez, por exemplo. Às vezes a paciente ela é epiléptica e aí você não pode tirar de uma vez que você vai causar crise convulsiva nela. Então vai com calma. Coloca um estabilizador de menor risco e um efeito... efeito teratogênico do valproato, só para lembrar disso. E é contraindicada na gravidez, deve ser usado com cautela nas mulheres férteis. Então, o ideal, assim, o paciente é mulher, idade fértil, você vai botar ácido valproico, orienta muito bem dos anticoncepcionais e, se possível, usa um DIU, alguma coisa assim, que o risco é menor, né? Porque ela não vai esquecer. Os estabilizadores de humor, gente, assim, ele é uma classe não oficial. Então, são medicamentos que não são da mesma família. Vai ter carbamazepina aqui, lamotrigina, mas várias medicações podem ser chamadas de estabilizadores de humor. Por isso que a carbamazepina está aqui no meio.
Carbamazepina, o efeito da carbamazepina na teratogênese foi questionado em novas pesquisas. O risco de defeito congênito com a imunoterapia de 3 a 6%. Uma dose acima de 700 miligramas aumenta o risco de 4,5% para 7%. Defeito congênito mais comum é a espinha bífida. Eu já vi artigos falando que ela era mais segura que a lamotrigina, então varia da fonte. Mas, como medida preventiva, é recomendado você repor o ácido fólico. Você sabe a dose, doutora? 5 miligramas, a dose alta. 5 miligramas na reposição. Pode haver fenda palatina, distúrbio cardiovascular, do trato urinário e possíveis malformações craniofaciais, tipo nariz curto, filtro alongado, rugas epicânticas. No final da gravidez, pode estar associado a hepatotoxicidade, microcefalia, retardo do crescimento, deficiência de vitamina K, coagulopatias. É difícil determinar o risco absoluto do efeito adverso no neurodesenvolvimento, né, pós-parto. O resultado da pesquisa indica possibilidade de atrasos, que é a deficiência intelectual, que é a diminuição do QI. Quando não for possível, evitar o uso do valproato ou carbamazepina durante a gravidez. Bom, no artigo aqui estava 1 miligrama, a doutora falou 5, eu também sempre usei 5. A gente usa a dose mais alta. E adição de vitamina K, você sabe a dose? Ou não? A vitamina K, não sei. Não. Eu nunca passei vitamina K assim, não. Carbonato de lítio. Então, vamos lá. O lítio, assim, é uma maravilha, né, para o psiquiatra. Quando você não sabe muito bem o que fazer, você bota o lítio, você não erra, assim, porque ele corta ideação suicida, ele melhora a depressão, mas ele tem um monte de problemas, né, um monte de efeito colateral, mas ele é uma maravilha. Ele é o medicamento mais antigo conhecido do grupo dos estabilizadores. Só para lembrar, assim, ele controla as fases depressivas e fases de agitação e inquietação, de aumento de energia. Ele literalmente estabiliza mesmo, sabe? Ele é considerado mais eficaz, só que o uso dele traz problemas para o feto. E até agora, o uso do lítio não ficou claro que ele causa problema no neurodesenvolvimento, no desenvolvimento da criança. Bom, os problemas que o lítio causa dependem do período da gravidez que ele foi usado. Então, no primeiro trimestre, o maior potencial teratogênico, e ele pode causar complicações cardíacas, como a síndrome de Epstein, que é um defeito na válvula tricúspide. No segundo e no terceiro trimestre, o risco de hipotireoidismo reversível, ósseo não tóxico, diabetes insípidos neurogênico e hipoglicemia. São todas complicações. Não. São todas complicações que a gente vê na mãe, tá? E a dá no feto também. No terceiro trimestre, o risco de síndrome de adaptação neonatal, que é a síndrome do bebê flácido. Para evitar isso, a administração do lítio deve ser interrompida 1 a 2 dias antes do parto por cesariana, retornando a ela imediatamente após o parto. Em termos práticos, assim, se a paciente estiver usando lítio, a gente tem que fazer parte cesárea, né? Eu imagino. Para programar assim ou dá para tentar normal? Você parteira e foi triste. Mas o que você acha? Não, acho que a gente, assim, nesse caso, a gente pode programar uma indução. Entendi. Parto. Entendi. Né, assim, não necessariamente, acho que sim, programar o nascimento, nesse caso, né, seria interessante. Não necessariamente a via de parto seria o problema ali. Isso é muito discutido. Parto normal, né? Tá. Legal, bom saber, não tinha pensado nisso não. Então assim, ele fala aqui 1 a 2 dias. Gente, dá para interromper 1 semana antes sem problema. Até porque a indução do parto, eu imagino que você não consegue cravar a hora que vai nascer se for normal, a gente né? imagina que ali uma indução dure até poucas horas, 8, 10 horas de indução, né, não de trabalho de parto, até 48 horas. Hoje em dia, com métodos de complementação, faz métodos combinados de indução, não chega a tanto. Não costuma chegar a tanto. Mas pode. Então, se você interrompe ali 2, 3 dias antes da data programada de iniciar a indução, vai dar certo. Entendi. Legal. Vamos saber. E no período perinatal, o risco de queda da pressão arterial no recém-nascido, se possível, a administração do lítio deve ser suspensa. Parar o lítio de uma vez está associado a alto risco de recaída materna, até 50%. E as alterações da volemia da mãe devem ser levadas em consideração o lítio. Por quê? O lítio ele é um sal, gente, e a dose eficaz dele é muito próxima da dose tóxica. Então lá no exame a gente vem lá de 0,6 a 1,2. Até 1,5 dá para usar ali. Só que se a pessoa desidrata e sobe a concentração, se ela hidrata demais, faz uma volemia alta, dilui a medicação. Então tem que acompanhar de perto. Há um aumento da depuração e diminuição da concentração do lítio. E a concentração do medicamento diminui no primeiro e no segundo trimestre e aumenta no terceiro. Então lembrar,
concentração diminui no primeiro e no segundo e ela aumenta no terceiro. Então a gente tem que ficar dosando o tempo todo para fazer o ajuste. O aumento do nível do lítio no corpo também é afetado por condições como os vômitos e pré-eclâmpsia. O vômito porque causa desidratação, né? E, portanto, é crucial monitorar o equilíbrio dos fluidos e é necessário monitorar constantemente a terapia, inicialmente a 4 semanas e semanalmente após a 34ª. Então, descobriu que está grávida, uma vez por mês a gente faz a litemia, depois de 34 semanas faz semanalmente. Lamotrigina. Bom, lamotrigina tem um risco menor de malformação em comparação com o ácido valproico, a carbamazepina e o lítio. Então, assim, se a gente for pensar em estabilizador de humor mais seguro, a princípio, lamotrigina e quetiapina. São os dois. A gente vai chegar nos antipsicóticos, mas só para decorar os dois. Lamotrigina, quando a lamotrigina é usada sozinho, o risco de defeito congênito grave é estimado em 2 a 3%, que é a faixa de anomalia congênita da população em geral. Então, a princípio, ela não aumentaria, né? O risco é proporcional à dose. Esse dado que eu achei interessante, eu até pesquisei e eles afirmam com certeza lá. Não, isso ainda não. O risco de uma formação grave com a dose de 325 mg por dia excedida aumenta de 2,5 a 4,5. Então é dose dependente. Quanto maior a dose, pior. Lembrando que na psiquiatria a gente costuma usar de 200 a 300 mg a dia. Então ali, às vezes dá para manter a paciente bem, bota uma dose mais baixa, de 200 mg. Os problemas que pode causar: fenda oral, hipospádia, defeito gastrointestinal. A suplementação do ácido fólico tem o efeito de reduzir a eficácia da lamotrigina. Então, a princípio, tem que vigiar para aumentar a dose. E não tem evidência que causa problema de neurodesenvolvimento na criança, né? Deficiência intelectual e por aí vai. A glicuronidação é o processo que ela é metabolizada, a lamotrigina, no fígado, né? E esse processo é induzido pelo estrogênio, que aumenta a depuração da lamotrigina. Então foi esse dado aí que eu falei que eu pesquisei e achei até engraçado. Que no segundo e terceiro trimestre a dose de medicamento deve ser aumentada em 315%. Assim, eu não faria de cara, não. Eu aumentaria aos poucos e veria a resposta clínica da paciente, mas sabendo que eu preciso aumentar. E a depuração da lamotrigina diminui dentro de alguns dias após o parto, por isso que logo após o parto você tem que diminuir a dose. Então, o paciente está tomando remédio bonitinho, segundo, terceiro trimestre a gente sobe a dose, pós-parto a gente diminui. Os antipsicóticos atípicos. Felizmente não há dados claros confirmando se tem problema ou não, se causa teratogênese ou não. Parece razoável, sim, evitar no primeiro trimestre, como todo remédio, e psiquiátrico, né? E durante o terceiro trimestre, os neonatos podem apresentar sintomas de abstinência e sintomas extrapiramidais. Os sintomas extrapiramidais, geralmente por antipsicótico de primeira geração, né? Haldol, clorpromazina, mas pode causar com os atípicos também. E aí, associada à agitação, aumento ou diminuição do tônus muscular, tremor, sonolência. As complicações são várias, mas basicamente baixo peso ao nascer e parto prematuro. Os antipsicóticos atípicos, eles são muito associados a alterações metabólicas, né? Hiperglicemia, dislipidemia, e pode causar isso na mulher grávida e na criança, então tem que vigiar de perto. E tem um estudo mostrando o risco da olanzapina e quetiapina na diabetes gestacional, que é esperado. A olanza pode causar os neonatos, o GIG, né? Grande para a idade gestacional, por causa do efeito metabólico no feto. Houve relatos de estudo em animais mostrando um aumento da incidência do natimorto e baixo peso ao nascer nos pacientes com risperidona. Nos resultados pós-natais de longo prazo do tratamento com olanzapina, nenhum efeito comportamental de neurodesenvolvimento foi observado nas crianças. E em muitos dos estudos conduzidos, nenhuma formação grave foi relatada com risperidona ou com olanza. Durante o estudo com quetiapina, nenhuma associação foi encontrada no uso da quetiapina durante a gravidez e aumento do risco de uma formação grave. Em revisão recente, a exposição de epiprazol, quetiapina e olanzapina não teve efeito em malformações congênitas graves. A risperidona e a paliperidona pode causar sintoma extrapiramidal se usado no terceiro trimestre, duas medicações atípicas. E quanto maior a dose do neurolético, do antipsicótico, maior o risco do parto prematuro. E a hiperprolactinemia no feto é desconhecida, as complicações pode causar. Lembrando que a risperidona é a que mais causa hiperprolactinemia. Dos antipsicóticos de primeira geração. São os mais antigos, os que a gente mais conhece e mais tem hábito com eles, né, de experiência. Eles são considerados baixo potencial teratogênico, só que tem que ser evitado no primeiro trimestre. Os mais comuns são o aldol e a clorpromazina.
Lembrando que o Aldol a gente usa com efeito antipsicótico, clorpromazina geralmente para sedação. A usar os neuroléticos clássicos no terceiro trimestre da gravidez. Os riscos de abstinência, que a gente já comentou, e de função muscular normal, com hipotonia. Tem que tomar cuidado com parkinsonismo induzido por medicamento, icterícia, aumento ou diminuição dos reflexos neonatais. E de acordo com alguns relatos, o uso do Aldol pode contribuir para deformidades dos membros em crianças. Beleza. Aqui ele vai juntar benzo com ansiolítico, começando pelos benzodiazepínicos. Tomar os diazepam, clonazepam, alprazolam, lorazepam. Tomar os benzos aumenta o risco de defeito congênito, especialmente no primeiro trimestre, como todos, né? Eles causam baixo peso ao nascer. Quando usados antes do parto, podem causar abstinência, essa é bem clássica, bem conhecida, com redução do tônus muscular e depressão respiratória. Então, tomar cuidado. De ansiolíticos, eles juntaram bupropiona com vareniclina. Fala que eles estão proscritos, né? Não devem ser escritos. Então, de antidepressivo aqui, paroxetina, clomipramina, bupropiona e vareniclina. A vareniclina ele é um medicamento que a gente usa para tratar tabagismo, só que tem tempo que não tem para vender aqui no Brasil. Eu não vejo, já tem uns 10 anos. Ele é ótimo, maravilhoso para parar o tabagismo, mas não tá, tem que importar. E bupropiona a gente já conhece, né? Antidepressivo. Segundo esse estudo, em 2010, os benzos eles podem contribuir para a fenda bucal, sintoma de abstinência nos recém-nascidos. E para terminar, então as medicações contraindicadas, paroxetina e fluoxetina. Aqui ele trouxe a fluoxetina dando cardiopatia congênita. Lá eles colocaram citalopram e sertralina como os mais preferidos. Então a fluoxetina ficou no meio do campo. A clomipramina pelas malformações cardiovasculares. O valproato por ser teratogênico de todas as formas, né? Em todas as fases. Carbamazepina por espinha bífida. O lítio, teratogênico, dá para usar, tem que tomar cuidado, tem que dosar o tempo todo. E a bupropiona por defeitos congênitos. Os medicamentos relativamente seguros, escitalopram, citalopram, a sertralina, a aldol e quetiapina. Então, assim, esse aqui é bem legal de usar. Então, menor dose a gente sempre tem que usar. Quanto maior a dose, maior o efeito teratogênico. Sempre é contraditório, então a gente tem que olhar em várias fontes, ver qual que é a mais atual. E lembrando os tratamentos não farmacológicos. Então, na nossa área aqui na psiquiatria, exercício físico sempre, do jeito que a grávida puder fazer, com orientação. Dormir bem, boa higiene do sono, não tomar estimulante, não consumir álcool, medidas básicas assim. E a psicoterapia, né? Que tem um efeito bom, que diminui quadros depressivos e não faz mal pro neném, então dá para usar. Em pacientes graves, né, que não estão respondendo, que está muito difícil, que as medicações não estão dando certo, tem a ECT, eletroconvulsoterapia, a gente pode usar. E se a paciente estiver muito grave, internar ela. E lembrar que uma paciente em surto psiquiátrico é muito pior do que o efeito das medicações, então acaba que a gente prefere a medicação. E é isso, obrigado. E aí, muito doutora? Bom, excelente. Acho que assim, para quem não tem muito tato, né, com a parte obstétrica, foi assim um apanhado incrível. Obrigado. E para quem tem, foi um apanhado melhor ainda. Assim, para quem lida com grávida, né, o tempo todo. Eu acho que algumas coisas a gente precisa pontuar para assim deixar de uma luz neon em volta. Primeiro trimestre, né? Assim, primeiro trimestre são 3 meses ali sagrados, quando a gente pede para gestante assim tomar todos os cuidados possíveis, evitar todo tipo de medicação, não apenas as psiquiátricas, né? Todas. Bate naquilo que a gente falou aquela hora e que o senhor falou ao longo da aula. Não temos estudos de segurança, é tudo retroativo. Então, a gente tem que observar o que já aconteceu e partir disso. Então, isso é um cuidado que nós, obstetras, temos que ter bastante, né? E segunda coisa que eu acho extremamente importante é se atentar, claro, às classes de medicação, porque uma dificuldade que eu vejo, assim, na prática clínica obstétrica é que, às vezes, a paciente tem dificuldade de chegar em vocês. Quando elas já são acompanhadas, já é diagnosticado,
é tranquilo, volta no seu psiquiatra e vocês acolhem a paciente rápido, a paciente quando ela já chegou a primeira vez. Mas para ela ter esse primeiro contato, acaba que a pessoa que vai prescrever inicialmente vai ser o obstetra. Então, para a gente ter esse tipo de noção é muito importante. Essa prescrição, ela tem que ser muito conversada com a paciente. Eu acho que da parte de vocês já é assim, né? Toda medicação que vai ser prescrita para grávida, ela tem que ser explicadinho, o beabá para a família, inclusive, para todo mundo, compreendendo risco-benefício, sempre. Uma coisa que o senhor comentou sobre os fatores de risco, esses fatores socioeconômicos, eles são, assim, de detecção do obstetra. É função nossa. É obrigação do obstetra fazer uma anamnese psicossocial da paciente. Perguntar como que é o ambiente da casa dela, como que é o ambiente do trabalho, como que é a rede de apoio, como que é o status emocional daquela paciente pré-gestacional e no início da gestação. Porque muitas vezes é a gente que vai fazer... Muitas não, né? Todas as vezes. É a gente que faz esse tipo de triagem. E... muitas pacientes acabam passando ileso porque acabam trocando muito de obstetra nesse comecinho de gestação. Então é uma coisa para a gente se atentar, mesmo que a paciente esteja fazendo uma única consulta. E não esquecer, assim, tem existido cada vez mais essa ação da equipe multidisciplinar, mas eu acho que é muito importante a gente deixar isso muito claro, que o obstetra e o psiquiatra, eles são extremamente importantes. Mas a gente não pode esquecer do pré-natal psicológico, de mandar essa paciente para terapia, de botar um psicólogo ali, porque muitas vezes as nossas consultas, elas vão ser mensais. E o psicólogo, ele vai estar ali ao lado daquela paciente de uma forma muito mais próxima do que a gente, muitas vezes. E esse apoio de primeiro trimestre, que nós dois vamos segurar a medicação, quem tem que abrir um pouco mais o leque de opções é o psicólogo. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui, mas eu tenho algumas coisas que eu mesma queria perguntar para o senhor. Vamos lá, se eu soubesse responder. O que o senhor pensa, assim, do papel genético de uma herança familiar? Minha mãe teve depressão pós-parto, minha avó, minha tia. Qual que é esse papel, assim, para gestante? Que tanto isso influencia? Olha, não vou saber números certos. Eu imagino que deve ter até estudo que traz, assim. Mas a gente que atende paciente todo dia, a história familiar é riquíssima, assim. Como, por exemplo, TDAH, que não tem nada a ver com depressão. A herdabilidade é igual da altura dos pais, sabe? A média da altura é de 70%. Então, a genética é importantíssima. Ó. Alcoolismo é super importante. Esquizofrenia, eu sei. Se a mãe tiver ou o pai tiver, a chance do filho ter é 10%. Então, assim, fica por aí. E, assim, tem aquela coisa da epigenética. Epigenética é o seguinte. Imagina que eu sou um paciente que tem alcoolismo. E meu pai era alcoólatra. Eu posso virar alcoólatra ou não. Agora, por exemplo, se eu consumir álcool ou tiver um ambiente conflituoso em casa, uma vida difícil, a chance desse gene do alcoolismo expressar aumenta. Então vira uma mistura de criação com genética que é super importante. Tanto que, assim, história familiar quase sempre é positiva. Uma questão, essa redução da medicação, que muitas vezes é proposta no período periparto, de todas, né? A gente viu que às vezes o melhor é dar uma diminuídazinha na dose, às vezes até uma dose que já estava mais baixa, suspender a medicação ali no periparto. Como que isso fica para paciente que já tem diagnóstico para o período do puerpério? Não gera um aumento de risco dela desenvolver uma depressão, sim, uma crise depressiva muito grave no puerpério? Aumenta, com certeza. Principalmente no segundo ou terceiro mês do pós-parto ali. Aí, assim, tem que ficar em cima. Geralmente é paciente que a família tem seu telefone, toda semana você tá falando, mas com certeza. Por isso que, assim, eu até peço já para conversar com o pediatra antes do parto, porque o ideal para o psiquiatra é suspender a amamentação, porque aí você usa remédio à vontade. Mas, assim, a gente sabe que pro neném o ideal é não tomar. Pelo menos 6 meses, né? 6 meses, segurar 6 meses é duro, é difícil. Aí, assim, a sertralina, acho que ela passa 0,5% da dose pro leite. Então, esse dia eu tava calculando com um amigo meu, e assim, passa uma dose. E não tem estudo nenhum
Ah, não, comprovando um nenenzinho que tomou remédio Ficou pelo tranquilo. leite. Não tem. Então, assim, a gente não sabe nem se vai dar sequela na criança ou não, o uso da Uhum. medicação, né, pelo É, leite. é. Vamos ver aqui algumas perguntas que a gente tem do pessoal. Consigo sim. Não, tá tranquilo. É, alguém perguntou aqui, gostaria de saber um pouco mais sobre o uso do aripiprazol. A Laura Teixeira. Tá, Laura, ficou meio amplo, assim, eu não sei. Mas, assim, tá. O que a gente usa ele? Ele é um antipsicótico. Qual que é o benefício dele como antipsicótico? Ele não causa ganho de peso. Então, para não causar ganho de peso, a gente tem 3 medicações. Nossa, é, aripiprazol, ziprasidona e lurazidona. São os 3 que não ganham de peso. Em regra geral, todos os outros engordam. Então, assim, ele é um super preferido por causa disso. Ele tem um efeito antipsicótico bom, relativamente potente. Mas até meu orientador, Leonardo Cacheta, ele me ensinou um negócio que eu achei interessante. Ele fala que o antipsicótico a gente tem que comparar ele com uma roupa. Tem roupa que é confortável, você veste e se sente bem. Tem roupa que é desconfortável, fica apertando e tal. O aripiprazol ele é uma roupa desconfortável. Então ele é um antipsicótico que ele dá catesia, que é uma inquietação, pode dar, né? Então a gente costuma até prescrever ele, já passa um benzodiazepínico junto, para a pessoa aguentar ali no começo. E interessante também, ele, inclusive, ele não causa hiperprolactinemia. Se você pegar um paciente, por exemplo, que está usando risperidona, e você coloca o aripiprazol, ele baixa a prolactina do paciente. Esse é um perfilzão. Para que a gente usaria ele no... Vamos pegar uma depressão pura, que não é transtorno bipolar. Ele entra como um potencializador da... do antidepressivo. Então, no contexto da gestação na depressão, seria isso. Ahn, a Daniela comentou, né, que no SUS tem muita gestante usando fluoxetina. O ambiente do SUS é complicado, né? A gente não É, tem muita coisa E é, disponível. exatamente, é isso. A fluoxetina é muito barata, sabe? Então, assim, no SUS, eu trabalho no SUS até hoje, anos, mais de 10 anos. É fluoxetina, mitriptilina e carbamazepina, e clorpromazina, é o que tem. E diazepam. É, Não tem outra coisa, a não. gente roda em volta disso, né? É o que Isso. temos. É o que E dá aí pra é aquela usar. coisa, é conversar com a paciente, explicar. Muitas vezes a família se une em volta disso, é, tentando fornecer para essa paciente, assim, alguns casos que eu vi na época que eu estava no HC, né? Muitas vezes a família se unia ali no primeiro início do segundo trimestre, às vezes ela conseguia até a gestação inteira comprar a medicação que a gente discutia e tudo e falava, olha, entre risco e benefício, temos a fluoxetina que você consegue comprar tranquilo, mas tem aqui, às vezes, uma sertralina que é um pouco mais cara, mas que vai deixar todo mundo um pouco mais tranquilo. Às vezes a família acaba ajudando nisso, mas a gente sabe que isso é exceção, né? Não é a Uhum. regra. A Juliana também perguntou, no caso de crise de ansiedade em paciente gestante, quais as medicações podem ser feitas nesses casos mais agudos, né? Para tirar da crise de resgate, medicação de Tá. resgate. Vou pedir ajuda até da Sara também, depois você responde de experiência sua. Mas, assim, de experiência minha, tá. Assim, se for igual um transtorno do pânico, um transtorno de ansiedade puro, antidepressivo, você colocaria um antidepressivo de base, tipo uma sertralina, e deixa o remédio fazer efeito e usa um benzodiazepínico em dose baixa. Então bota o clonazepam de 0,5, ou prazolam de 0,5, algum cheirinho de benzodiazepínico para cortar a crise. Quando dá uma melhorada, você tira. Agora sim, até assim, a doutora falou que igual no começo é a obstetra que passa o antidepressivo. Pra vocês terem ideia, os pacientes deprimidos em geral, só 20% vai pra mão do psiquiatra. A enorme maioria não é a gente que trata, geralmente cardiologista, que é o grande prescritor, Uhum. sabe? Ainda bem que tem pra prescrever, né? Porque senão eles não tinham tratamento nenhum. E, assim, quando chega na nossa mão de psiquiatra, são pacientes graves. Porque para chegar na nossa mão, ela já rodou demais e deu muito errado. Então é muito comum, às vezes, assim, a paciente tem transtorno bipolar e tá fazendo quadro de ansiedade. Aí já é mais enjoado, que você vai ter que usar estabilizador de humor também. Então depende de caso a caso. Mas, assim, não vejo problema em fazer dose baixa de benzodiazepínico, lembrando que perto do parto tem que tomar cuidado. Então tem que conversar com o obstetra. O que eu penso é exatamente isso. Eu penso que ela está perguntando muito ambiente de pronto-socorro. O paciente chegou Interessante. no auge da crise. É isso. É um benzodiazepínico, é tentar tirar aquela paciente da crise e aí não mandar a paciente embora sem conversar com a família. Tem que trazer alguém para buscar essa paciente, entregar a receita na mão do familiar, explicar que coloca na receita controlada quantidade específica de comprimido benzodiazepínico para meio que
obrigar essa paciente a retornar de fato em consulta ambulatorial. Mas no ambiente de pronto-socorro, na crise mais aguda mesmo, a gente tem que fazer o benzodiazepina. E faz venoso? Faz Pode oral? pode fazer oral, venoso, pode fazer o intramuscular. Eu já fiz os dois ali em ambiente de PS. O intramuscular, quando a paciente está extremamente agitada, não consegue nem, né, contactuar direito. Mas o via oral, se você consegue manter a paciente ali no pronto-socorro um tempinho, para você conferir o resultado, geralmente dá certo. Legal. Existe algum ajuste de dose que precise ser feito para quetiapina ou uma dosagem que seja melhor, mais eficaz durante a gestação? Bom, a quetiapina, assim, ela trabalha com... A dose máxima de quetiapina aqui no Brasil é 800 miligramas, que a gente costuma usar. Na bula fala que pode usar até 1.600, eu já usei 900. Ela tem a segmentação, né? Até 300 miligramas para o sono, de 300 a 600 miligramas para o humor e de 600 a 800 para a psicose. Então depende qual fase que a paciente está, né? Aí, por exemplo, tô usando para insônia, o paciente está com 300 miligramas. Pô, às vezes com 100 miligramas ela vai dormir bem. Então você sempre tenta reduzir na mínima dose eficaz para o objetivo que você está querendo usar. E lembrando que a psicose ela é ruim, ela não é muito boa, sabe? Você bota a dose máxima dela, não melhora com gosto, não. E a dose eficaz para gestação é a menor possível, sempre. Né? Sempre. Para todas, não apenas para quetiapina. O Vitor perguntou se existe alguma recomendação para as pacientes que negam, né, o diagnóstico, a maioria, ou que se recusam a tomar medicação. Ele já teve situação semelhante com o paciente com TAB. Assim, eu vou bater na tecla, chamar a família. Chama a família, porque assim, uma coisa que é extremamente importante, assim, eu tava até dando uma olhada no... O protocolo da Febrasgo de depressão na gestação, ele é bem claro, né? Ele é bem direto. E o up-to-date recente, tanto de gestação quanto de pós-parto, ele trabalha ali algumas patologias que poderiam estar associadas, que poderiam ser favorecidas pelo quadro depressivo na gestação, quadros fetais e desfecho materno-fetais, e muita coisa que a gente pensa que às vezes teria relação, não tem comprovação científica. Por exemplo, maior risco de pré-eclâmpsia, maior risco de restrição de crescimento, maior risco de diabetes gestacional, maior risco de hipotireoidismo, maior risco de crescimento do bebê, crescimento de peso, né? Ganho metabólico desse bebê após o parto. Isso não tem qualquer tipo de relação com transtorno depressivo na gestação. Porém, perdas gestacionais. Tem aumento de perda gestacional em pacientes com depressão, principalmente não tratada. Trabalho de parto prematuro tem relação, e isso impacta diretamente no desfecho materno-fetal, tanto obstétrico quanto pediátrico. Amamentação, e aí entram todos os vieses, né? Seria por uma crise, né? Por um aumento da labilidade emocional, o paciente não tem condições emocionais, ou seria por uma dificuldade na própria lactação? Isso daí existem muitos vieses, mas perda gestacional, trabalho de parto prematuro e problemas na amamentação são reais. Isso é real. Então, você ter uma gestante ou uma puérpera com um diagnóstico e você simplesmente, ela não quer tratar, deixa pra lá, problema dela, não é bem assim. Pode impactar diretamente no seu desfecho. Eles explicam por quê, assim? Que depois eles não entram, assim, eles colocam várias meta-análises ali que colocam esses números, né, de relação, de correlação a perda gestacional, se não me engano, o risco relativo é 1,1. A alteração de amamentação, o trabalho de parto prematuro, o risco relativo é de 1,6. Então, realmente aumenta esse risco, sabe? Eu acho que tudo ali, existem muitos vieses. Será que a perda gestacional é porque a paciente não fez as consultas pré-concepcionais, não fez a suplementação correta, foi uma gestação não programada? Tem um monte de vieses ali relacionados, mas o que temos é que aumenta o risco. Então, essa paciente não pode ser deixada pra lá, né? Assim, ela precisa... A primeira coisa que eu faço é... Cadê sua mãe? Cadê seu marido? Próxima consulta, eu quero todo mundo aqui. Pode trazer, a gente põe banquinho aqui na sala, não tem problema não, porque a gente precisa tratar. Agora, a paciente que de todo jeito se recusa, não leva o acompanhante, não tem muito o que a gente fazer. Assim, na psiquiatria, eu falo isso pros residentes lá. Gente, é incrível, assim. A paciente chega surtada.
ou surtado, né? Aí você vai lá, faz contenção física, contenção química, interna, vira aquela novela, fica meses internado. E o remédio que o paciente toma na internação é o mesmo que ele toma em casa. É o mesmo, até a mesma dose, sabe? Então, assim, o paciente, se ele tratar, ele não tem problema. Ele vai viver bem, vai viver normal. Só que tem uma classe gigantesca de pacientes que realmente não aderem. E é difícil. É o que a doutora falou. Você chama todo mundo, às vezes não resolve. Mas, assim, eu sempre tento deixar, quando a paciente não tá psicótica, quando ela tá entendendo o que tá acontecendo, eu falo, olha, sua vida vai ser ou suicidar ou ficar internada. Ou você vai acabar com a vida da sua família, né? Porque a família inteira vai embora junto com essa história. Mas é difícil, é dificílimo. O Thiago disse que estava se referindo à quetiapina como estabilizador de humor e monoterapia para as gestantes com TAB. No caso de substituir medicamentos, se a gente tenta alcançar a dose acho que é de 1.000, né? 1.000 miligramas. Peraí, me refiro a quetiapina como estabilizador de humor como uma terapia para gestante com TAP. No caso de substituição de outro medicamento. Seria indicado tentar alcançar a dosagem de 100 miligramas. Cara, assim, de bula, a dose estabilizadora, a dose como estabilizador de humor da quetiapina é 300 a 600, né? 100 miligramas, mas depende tanto de caso a caso, mas eu tentaria ficar ali em 200, 300 miligramas se for usado em monoterapia e ver se a paciente responde a isso, né? Porque às vezes a paciente não vai responder. Muitas vezes o que a gente vê no paciente gestante é, na verdade, uma tentativa de não acrescentar medicamento. Uhum. Então, às vezes, a gente prefere subir um pouquinho a dose do que ela já usa, uma quetiapina, por exemplo. Chega um pouquinho para cima a dose, estabilizou, aí você começa a dar uma reduzida. Isso aí a gente mesmo fica pedindo, e aí, que dia você volta pro seu psiquiatra? Dá para baixar a dose? Não, e aí? A gente vai tentando. Mas, assim, essa questão dessa busca ativa no pré-natal tem que se manter. A gente tem que... Não é costume do obstetra aplicar, né, os critérios diagnósticos no pós-parto, mas a gente precisa colocar isso em prática, porque as pacientes... 80% das pacientes têm blues. Uhum. É muito. E, assim... A gente acaba normalizando muito, nós obstetras, normalizamos, é blues, vai passar. E às vezes era só aplicar um critério ali no primeiro mês, pós-parto, que essa paciente teria um puerpério muito mais suave se você começasse a tratar logo, e do que ficar deixando, aí vai optar por tratar com 8, 10 meses pós-parto, não passou, né? Não melhorou, então agora vamos tratar. Então, acho que isso é muito erro nosso, da nossa parte obstétrica. Então, fica aí a dica para os obstetras. Assim, para quem não é psiquiatra, uma coisa que é boa de fazer, o duro é assim, que a consulta de obstetra também é muita coisa para avaliar, às vezes não dá tempo, né? Porque, meu Jesus. Mas, assim, tem escalas na internet validadas de depressão, com a escala de Hamilton, tem várias, né? A Madras. E aí são escalas que você dá para paciente, às vezes, quando ela tá lá na recepção. Ela preenche, chega com o negócio pronto, não fecha o diagnóstico, mas te dá um norte, né? Dá para te encaminhar, pelo menos, né? Assim, o objetivo é esse, assim, eu não quero... eu brinco com os meus alunos, eu não quero que você saia daqui obstetra, eu quero que você saiba para quem mandar. Assim, é pro obstetra, é pro psiquiatra, é pro cardiologista, é pro endócrino, pelo menos saber para quem encaminhar. Eu acho que mais ou menos isso, assim, do nosso lado. Temos mais alguma pergunta? Acho que não. É isso. Maravilha, então. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer. E nosso contato aí está à disposição. Se precisarem entrar em contato, tirar qualquer outra dúvida, estamos à disposição. E a aula vai ficar gravada, então divulguem aí, porque isso daqui foi uma bíblia para quem vai lidar com grávida. Agradecimentos finais? Agradecendo novamente a quem permitiu que a gente estivesse aqui, né? A Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, a Associação Médica de Goiás, o SEREM, a Associação de Psiquiatria de Goiás. Muito obrigada por ter permitido esse momento aqui, né? Agradecer o Dr. Tarek e o Dr. Alexandre pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês. Eu cresci vendo esse tipo de educação continuada e é um prazer estar aqui fazendo parte desse momento dessa vez. Muito obrigada. Muito obrigado aí, gente, por tudo.